Semana passada, nós começamos aqui e depois já passamos no pequeno grupo. O início dessa série era uma vez, em que nas próximas semanas nós vamos, nas próximas 6 semanas, nas próximas 5 agora, nós vamos olhar para as grandes histórias da Bíblia, aquelas histórias que a gente conhece mesmo. Todas elas são bem conhecidas, mas a gente sempre aprende, mesmo com as histórias que a gente já conhece há tantos anos. Então, essa é a tônica dessa série de mensagens, para a gente olhar para a nossa vida, olhar para Deus e aprender com isso. Hoje, o personagem central da nossa história é talvez um dos top 5 da Bíblia aí, de conhecidos. Semana passada Abraão também, né? Mas hoje também, já que são grandes histórias, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés era descendente de Abraão, personagem da semana passada. E o povo dele, o povo hebreu, se tornou escravo no Egito. Ficaram lá por 400 anos como escravos de Faraó no Egito. E a parte da história que eu vou contar, que a gente vai conversar hoje, está registrada em Êxodo, capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. Não vou falar, óbvio, sobre toda a vida de Moisés, mas vou falar sobre o começo, um momento muito importante. Está lá em Êxodo capítulo 2, 3 e 4, que a gente vai ler daqui a pouco. Mas lá em Atos, no livro de Atos, já no Novo Testamento, no capítulo 7, tem um resumo da vida de tudo que a gente vai falar hoje. Estevão, um dos discípulos, antes de ser apedrejado até a morte, ele fez uma pregação poderosíssima, contando a história do povo. E nesse resumo, nesse testemunho de Estevão, ele falou de Moisés, falou exatamente o que a gente vai falar hoje. Então, nós vamos começar lá em Atos, capítulo 7. Eu quero que você abra na sua Bíblia, por favor. Antes da gente orar, eu vou deixar você abrir, te convidar a abrir. Nós usamos aqui na igreja a versão da NVT, Nova Versão Transformadora. Então, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia eletrônica e conseguir mudar para essa versão, vai ser mais fácil. Atos capítulo 7, do versículo 19 até o versículo 29. Mas antes eu quero orar mais uma vez, e queria que você orasse comigo, por você, para que a palavra de Deus te alcance naquilo que você está vivendo hoje. A palavra de Deus é para o futuro, mas ela é para hoje também. Ela nos esclarece sobre o passado, ela transforma o presente e ela nos prepara para o futuro. Mas para que ela alcance tudo que ela pode alcançar, a gente precisa pedir que o Senhor nos ilumine. Então quero te convidar a fazer isso agora, por favor. Feche os seus olhos. Quero que você ore primeiro, com as suas palavras, peça para o Senhor falar com você, e depois eu vou orar. Senhor amado Pai, nós agora pedimos com humildade e com fé a Tua visitação no nosso meio, alcançando a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra, que é viva, possa de fato queimar nos nossos corações e alcançar o fundo do nosso ser, nos mostrando aquilo que precisamos mudar, entender ou reforçar na nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Vamos ler então, Atos, nós vamos ler do versículo 19 até 19 até o versículo 29. Diz assim: esse rei Faraó explorou e oprimiu o nosso povo, o povo hebreu, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Pausa, eu não vou falar sobre essa parte da história, tá? Vai ser um pouquinho mais adiante. Moisés, versículo 22, foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e ações. Certo dia,
quando Moisés estava com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian, e ali nasceram seus 2 filhos. Muito bem, é importante esse pano de fundo, como eu disse, bem conhecido, talvez para a maioria, da vida de Moisés, para a gente entender tudo que vai acontecer depois. Esse começo é muito significativo. Como a gente poderia resumir esses primeiros 40 anos da vida de Moisés? Ele estava na linha de sucessão de Faraó, muito provavelmente, mesmo sendo um filho adotivo, ele estava ali na corte, e ele era um potencial candidato a Faraó, tinha acesso a toda a riqueza, todos os privilégios de alguém da corte, mas, num ímpeto, se meteu numa encrenca e acabou fugindo, deixando tudo para trás. Pôs o pé na estrada para nunca mais voltar. E foi para o deserto de Midian, que era bem longe, lá na península da Arábia, já bem afastado do Egito, no meio do deserto. Esse deserto aqui. Foi lá para o deserto do Sinai, também chamado deserto de Midian. E é ali, nesse deserto, que começa a nossa história de hoje, que é a ênfase do que eu quero ler. Só que a nossa história, ela tem saltos de 40 anos. Moisés nasceu, de repente com 40 anos, ele teve que fugir. E agora, a próxima cena da vida de Moisés é 40 anos depois. Ou seja, ele já tinha 80. Não sabe aquele ditado famoso aí que a vida começa aos 40? No caso de Moisés, a vida começou aos 80. Certo? Vamos lá. Então, passando, antes da gente ler Êxodo, eu quero que a gente tenha isso em mente. 40 anos ficou para trás, 40 anos no deserto, e agora começa o que eu quero dar ênfase. E essa experiência de Moisés no deserto de Midian vai nos trazer 2 lições importantes sobre encontro e missão. Encontro com Deus e a missão de Deus para Moisés depois do encontro com ele. Só que assim, os textos são muito ricos, é muita coisa boa. E eu estava preparando e não dá para falar tudo num domingo só. A gente ia perder muita coisa boa. Então hoje eu vou falar só sobre o encontro de Moisés com Deus. E semana que vem nós vamos complementar falando sobre a missão que Moisés recebeu de Deus. Tá? E gente, embora seja tão distante no tempo a história de Moisés, ela tem tudo a ver com a nossa realidade. Muito mais do que a gente imagina. Tá? Então hoje eu vou falar sobre o encontro com Deus e na próxima eu vou falar sobre a missão de Deus. Agora sim, nós vamos voltar lá para Êxodo, depois desse pano de fundo, e nós vamos ler no capítulo 3, os versículos que estão aqui na tela. E eu quero pedir para você me acompanhar, por favor, do versículo 1 até o versículo 7. Agora, Moisés já é um senhor de 80 anos. Vamos lá, mais um segundinho para todo mundo achar. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Do versículo 1 ao 7 e depois do versículo 10. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não se consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto.
Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Pulando para o versículo 10 agora. Agora, Moisés, vá, pois eu o envio ao faraó, e você deve tirar meu povo Israel do Egito. Grande história da Bíblia. O encontro de Deus com Moisés no deserto de Midian. Eu acho sensacional essa história aqui. Eu acho que se você cresceu na igreja como eu, certamente a gente já leu isso aqui dezenas de vezes. Mas cada vez que a gente lê, a história fica mais espetacular. Enfim, esse texto é o texto que relata esse encontro de Moisés com Deus. Agora pensa bem, como tinha sido a vida de Moisés nos últimos 40 anos? Dos 40 aos 80. Tinha sido desse jeito aí mesmo, nada. A grande emoção da vida de Moisés por 40 anos era ovelha para cá, ovelha para lá, ovelha para cá. As ovelhas nem eram dele, eram do sogro. Olha só, gente, ele era príncipe do Egito, herdeiro, possível herdeiro do trono. De repente ele jogou isso tudo para trás e quero nem saber, zero, começar tudo de novo, e foi logo para o deserto. Já de cara já casou com a Zípora e ficou cuidando dos rebanhos do sogro por 40 anos. Imagina, 40 anos no deserto, ovelha para cá, ovelha para lá, nada de especial. Muito bem, acontece que foi justamente num dia comum, de ovelha para cá, ovelha para lá, num dia comum, que Moisés teve o encontro mais absolutamente incomum da vida dele. Imagina só, ele falou: mais um dia. De repente, esse dia não foi mais um dia, foi um dia absolutamente incomum. No meio do deserto, é literalmente no meio, se você olhar no mapa, é bem no meio da Península Arábica, no meio do deserto, longe de tudo, longe de todos. As únicas testemunhas ali eram as ovelhas. No meio do nada, Moisés teve um encontro que mudou completamente a vida dele, e depois mudou a vida de milhões de pessoas. Então, essa história não é qualquer história. E esse encontro, o encontro com Deus, não é qualquer encontro. O encontro com Deus é a única coisa que muda completamente a vida de uma pessoa. E a vida só muda quando alguém tem um encontro com Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com outros personagens bíblicos, que a gente poderia dar uma lista enorme aqui. E também pode ser assim com cada um de nós. Se lembram de Gideão? Ele estava debulhando o trigo, nada de especial, dia comum. De repente apareceu um anjo, falou: Gideão, você vai libertar o povo dos midianitas. Um encontro em comum, num dia comum. Se lembra de Pedro e os discípulos? Pescando. Quer coisa mais comum do que pescar? Era o trabalho deles. Rede para cá, rede para lá, anzol para cá, minhoca para lá. De repente, Jesus chega para eles e fala: sigam-me, vocês são pescadores, agora vou fazer de vocês pescadores de homens. Um dia comum, um encontro absolutamente incomum. Então, essa história nos ensina bastante sobre encontro com Deus. E dessa experiência de Moisés, eu quero extrair 3 características do encontro com Deus que permanecem até hoje. O Antigo Testamento, ele serve como ilustração de muitas coisas do Novo. Nem toda aplicação prática do Antigo Testamento vale hoje, muitas não valem mais, mas o símbolo e a metáfora vale. Então, olhando para essa experiência de Moisés, eu quero trazer 3 características que valem para nós hoje sobre o encontro com Deus. A primeira delas
é que Deus é que tomou a iniciativa do encontro. Para Moisés, era só ovelha para cá e ovelha para lá. Mas quem é que deu o primeiro passo para fazer alguma coisa? Foi Deus. Quem é que botou fogo no arbusto? Foi Deus. Quem é que chamou a atenção de Moisés? Foi Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Então a gente precisa entender o seguinte: Deus é que toma a iniciativa para encontrar os homens, para ter um encontro com os homens. Sempre parte de Deus, não é dos homens. Esse fenômeno do arbusto pegar fogo não era uma coisa incomum, acontecia porque era muito seco. Então às vezes, ou por causa de um raio, ou sei lá, por causa de alguma coisa, pegava fogo, mas pegava e já apagava, porque se consumia rápido. O lance aqui é que o arbusto não apagava. Imagina só, pegando fogo e não apagava. O que é isso? É Deus chamando a atenção de Moisés, tomando a iniciativa para ter um encontro com Moisés. É sempre assim na Bíblia toda, por uma razão muito simples: os homens não buscam a Deus. Os homens por conta própria não querem ter um encontro com Deus. Está na Bíblia. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. O homem sozinho não vai atrás de Deus. O homem sozinho vai atrás dos seus interesses. A não ser que Deus desperte, a não ser que Deus chame a sua atenção para alguma coisa, o homem continua vivendo só naquilo que ele acha. O encontro com Deus começa com a iniciativa divina. E a maior prova disso, depois de Moisés, para nós hoje, é Jesus. Jesus é a maior prova da iniciativa divina de vir buscar os homens, de ter um encontro com os homens perdidos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Foi Deus que deu o primeiro passo, não foram os homens. O encontro com Deus sempre começa com a iniciativa divina. Essa é uma grande diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião. Como você deve saber, a palavra religião vem do verbo latim religare, que é a tentativa do homem se religar àquilo que ele acha que é Deus, certo? Então, em qualquer cultura, em qualquer época, existe esse esforço do homem tentar se religar a Deus, aquilo que ele acha que é Deus, né? E na verdade não funciona. Qual que é a diferença? O cristianismo é Deus vindo em busca do homem. Nas religiões, os homens tentam em vão buscar aquilo que eles acham que é Deus. No cristianismo, na verdade dos fatos, é Deus que vem em busca dos homens. Então, o encontro com Deus é sempre uma iniciativa divina. É claro que depois o homem pode rejeitar a oferta de Deus, mas é Deus que dá o primeiro passo de mostrar o caminho para o homem. Nunca o homem sozinho chega a Deus. O homem pode rejeitar ou pode aceitar. Segunda característica desse encontro com Deus é que o encontro com Deus é uma experiência individual. Presta muita atenção nesse ponto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto dizendo: "Ops, ô moço." Foi assim? Como é que Deus chamou Moisés? Moisés, Moisés, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui estou, respondeu ele. Lembra onde Moisés estava? No meio do deserto, longe de tudo, longe de todos, menos de Deus. Então, o Deus que promove a iniciativa do encontro, ele faz isso de forma individual. Ele sabia o nome de Moisés, ele sabia onde Moisés estava, ele sabia a curva do monte que Moisés ia fazer com as ovelhas, ele sabia a hora e ele sabia o jeito de falar com Moisés, porque é assim, o encontro com Deus é sempre individual. E esse é um princípio que permanece. Foi assim com Moisés, como eu disse, foi assim com Gideão,
foi assim com outros homens de Deus, foi assim com Saulo na estrada de Damasco. Jesus falou: Saulo, Saulo. Deus sabe o nome de todo mundo, Deus sabe onde cada um está, Deus sabe exatamente o que está acontecendo na vida de cada um, e Ele quer ter um relacionamento individual com cada um. Quer ver um outro versículo? Um outro texto tão bonito que nos prova isso. O Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me assento e quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo, quando descanso, e sabes tudo o que eu faço. Lá na frente, adiante no Salmo nós lemos: Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Deus sabe tudo sobre todo mundo, e Ele sabe tudo sobre você. Isso é uma bênção. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quer ter um relacionamento com você, comigo, com cada um de nós. Esse salmo é tão bonito porque ele nos mostra que ninguém está fora do radar divino, ninguém está à margem dos olhos de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente encontra pessoas, ou a gente passa por situações e a pessoa fala assim: Deus se esqueceu de mim, ou Deus não está nem aí porque está acontecendo comigo. Deus nem sabe. Ele sabe. Ele sabia onde Moisés estava, Ele sabia o passado de Moisés, Ele sabia todas as crises na mente de Moisés. Vocês acham que Moisés não estava em crise? 40 anos depois de ter fugido, sem se despedir das famílias, simplesmente virou as costas e foi embora. Eu fico imaginando o que Moisés pensou nesses 40 anos. Cheio de coisa na cabeça, no coração. Deus conhecia Moisés, assim como Ele te conhece. Ele sabe as curvas que você fez hoje na sua vida. Ele sabe onde você está levando seu coração, a sua mente. Ele sabe. E é justamente por isso que Ele quer ter um encontro com você. O encontro com Deus não é um encontro no atacado, é um encontro individual, pessoal. E pode ter certeza, se você abrir os seus ouvidos espirituais, você vai ouvir o Senhor chamando o seu nome: Moisés, Moisés, João, João, José, José, Maria, Maria. Porque é assim que Deus sempre trabalhou, encontros individuais. Deus sabe as suas alegrias, Deus sabe as suas tristezas, Deus conhece os seus sonhos realizados e a alegria que você tem pelas suas vitórias, e Deus conhece também os seus sonhos frustrados, e apesar de tudo isso, Ele continua querendo ter um encontro com você. Uma vez que o encontro é individual, a experiência do outro não vale para você. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus. A experiência dos seus pais não vale para você. A experiência do seu irmão querido da igreja não vale para você. Do seu marido, da sua esposa. Que bom para eles. E a sua experiência com Deus? É com você que Deus quer tratar. E lá em Romanos nós lemos que um dia cada um vai dar contas a Deus da sua vida. Então a gente precisa bater nessa tecla. O relacionamento, o encontro com Deus, ele é individual. Deus quer falar com você do jeito que você é, no momento que você está, nas circunstâncias que você está vivendo, com o passado que você teve, com o presente que você tem e com o futuro que você vai ter. Deus quer fazer parte disso. Nunca se esqueça, nunca duvide. Terceira característica do encontro com Deus é que o encontro com Deus envolve entender a identidade de Deus. Para ter um encontro completo com Deus, é preciso entender quem Deus é. Porque às vezes, assim, não sei, mas eu encontrei pouca gente que dizia que não acreditava em Deus. A maioria diz que acredita, mas não tem a menor ideia do que está falando, e não tem a menor ideia de que Deus é esse que ela diz que acredita. Eu me lembro num dos discipulados conversando com um dos meninos,
que falou assim: não, eu acreditava em Deus, eu só não tinha a menor ideia do que era. E é isso mesmo. Então, um encontro com Deus é um encontro que tem entendimento, que tem que ter uma consciência, falar assim: ah, é isso, Deus é isso, eu sou isso, é assim que funciona. Não é uma coisa, qualquer um crê do jeito que quiser, não é assim. Existe um Deus verdadeiro, e existe pessoas verdadeiras, e precisa existir um entendimento de como deve ser esse relacionamento. No capítulo 3 aqui de Êxodo, no versículo 5 e 6, eu quero ler mais uma vez com vocês, que a gente lê assim: quando Deus disse: não se aproxime mais, o Senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Olha que interessante. Deus não queria ter um encontro com Moisés? Queria. Deus não achou Moisés lá no meio do deserto? Achou. Deus não chamou Moisés pelo nome? Chamou. Mas e aí? E aí que continua havendo um abismo intransponível entre os homens e Deus. Deus, ele é perfeitamente santo. Aqui, não se aproxime mais. Moisés, a minha presença é uma presença santa. Santo significa separado, a parte de tudo. Deus, ele é a parte de tudo. Ele é o único acima de todas as coisas, o único que é o que ele é. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí depois Deus começa a se apresentar para Moisés dizendo: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Jacó, o Deus santo, o Deus criador, o Deus todo-poderoso. Mas é interessante essa parte do entendimento sobre a identidade, porque Deus estava querendo dizer para Moisés que ele não podia estar na presença de Deus de qualquer jeito. Apesar de Deus querer ter esse encontro, existe uma aproximação, que essa aproximação só pode acontecer mediante algumas coisas. E aí entra essa questão de tirar as sandálias, que eu não quero ficar aqui dando volta, inventando história igual um monte de gente faz por aí. O mais simples é o seguinte: tirar as sandálias era um sinal de humildade. O que Deus estava querendo dizer: Moisés, para estar na minha presença é preciso ter um coração humilde. Talvez Moisés não fosse humilde. Pelo menos nos primeiros 40 anos, ele não foi humilde. Ele quis resolver as coisas na sua força. Ele quis libertar o povo e ganhar uma posição na sua própria força. E Deus estava falando: Moisés, não é desse jeito. Baixa a bola, tira a sandália, põe o pé no chão, seja humilde. Diante de Deus precisamos ter um coração reverente e humilde, que entende a grandeza de Deus e a nossa inadequação diante dele. Como é que alguém pode permanecer diante de Deus? Entendendo quem ele é. Puxa, Deus não é do jeito que eu quero. Deus não pode ser uma criação da minha cabeça. Deus existe e ele é o que ele é. E eu só posso estar diante dele se ele permitir. Porque Deus falou: até aqui você vem, daqui você não passa. Certo? Além disso, fala assim: como é que eu vou estar diante desse Deus? E Deus nos ajuda dizendo: tira as sandálias. Você tem que se despir espiritualmente, para que você seja perfeitamente pobre de espírito e humilde para estar diante do Senhor. Se lembram de Isaías, quando ele teve uma visão do trono de Deus, que os anjos cantavam: santo, santo, santo? Qual foi a primeira frase de Isaías? Oh, glória! O Brasil é do Senhor Jesus. Foi isso que Isaías falou. Quando Isaías teve uma visão do trono, ele falou: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de uma igreja de impuros lábios. Essa é a consciência quando a gente chega diante de Deus: eu sou pecador, e se Deus quer me receber, ele vai receber quando eu estiver humilde o suficiente para estar na presença dele. É importante a gente entender isso. Mas apesar de Deus ser o Deus criador, tão santo, tão poderoso, ele não é um Deus distante, ele é um Deus presente. Olha só o que ele diz:
por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Que bonito isso. Deus é santo, acima da capacidade humana, acima da realidade humana. Ele é separado, mas Ele é ao mesmo tempo presente. Ele ouve, Ele sabe, Ele se aflige com a aflição do seu povo. Isso é o que a gente chama, conceito teológico de de transcendência e imanência. Deus está além das capacidades humanas, além da compreensão humana, mas Ele também se manifesta dentro da nossa realidade, de forma que a gente pode conhecê-lo, mesmo Ele sendo tão grande. E o encontro com Deus acontece quando a gente entende isso. A fé não é uma fé cega. O relacionamento com Deus não é um relacionamento baseado numa aposta. É um relacionamento baseado em pleno entendimento em quem Deus é, em quem eu sou, e mesmo eu sendo quem eu sou, e mesmo Ele sendo quem Ele é, Ele me recebe. Então a gente só pode ter um encontro verdadeiro com Deus quando a gente entende quem Ele é. E eu quero ler mais um texto que eu sempre leio aqui, um dos que eu gosto mais e já li várias vezes, porque Deus diz assim: eu habito nos lugares altos e santos, e também habito com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Que bonito. Deus é santo, separado, mas Ele também é presente. Ele falou: Moisés, eu conheço você, eu conheço a sua história, eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas frustrações, e eu conheço o sofrimento do seu povo. Estou aqui com você, Moisés. Não tem ninguém mais aqui. Não tem palácio, não tem pompa, não tem rede social, não tem amigo, só tem nós dois, e isso basta. Que história preciosa do encontro com Deus. O encontro com Deus, então, ele tem essas 3 características: iniciativa, parte de Deus. O encontro com Deus é um encontro individual, e o encontro com Deus envolve ter esse entendimento de quem Deus é e de quem nós somos. É por isso que eu não gosto de fazer apelo sem explicar o Evangelho antes. Para você perguntar se alguém quer aceitar Cristo ou confiar em Cristo, você precisa explicar o que ela precisa entender, qual é a condição dela, quem é Deus e o meio do caminho. Então a gente precisa, nesse encontro com Deus, entender quem Deus é, entender quem nós somos, entender que o relacionamento é individual e que tudo isso parte de Deus. Muito bem. Partindo da história de Moisés, mas indo um pouco além agora, a gente pode perceber ao longo da Bíblia, a partir da história de Moisés, mas olhando também para outras situações, a gente pode perceber que a Bíblia nos mostra 2 tipos de encontro com Deus. Tá? O encontro com Moisés foi bem específico, mas já que a gente está falando de encontro, deixa eu estender um pouquinho mais o assunto, ampliar um pouquinho. A Bíblia nos fala de 2 tipos de encontro com Deus, e eles produzem coisas diferentes. O primeiro tipo de encontro é aquele que produz uma nova vida. O que é isso? É aquele encontro que acontece quando um pecador perdido encontra um Salvador. Esse é o primeiro tipo de encontro, em que um pecador cheio de culpa, cheio de pecados, que olha para si mesmo e fala: eu não aguento mais a minha sujeira, que olha para si e fala assim: eu estou perdido, se existe um Deus e Ele é um juiz, Ele tem toda a razão em me condenar. E aí esse pecador perdido encontra a mensagem de salvação, de perdão e de libertação. Esse é o primeiro tipo de encontro, que produz uma nova vida, o encontro com Deus como Salvador, que perdoa, que transforma, que dá um novo começo. Esse é o encontro para a salvação e acontece por meio de Jesus. É o que nós lemos aqui em 2 Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Esse é o primeiro tipo de encontro que a Bíblia fala, o encontro para transformação de vida. Estava perdido, agora foi perdoado. Estava condenado e agora foi salvo. Estava preso pelo pecado e agora está livre da culpa do pecado. Esse é um encontro para a salvação, e são muitas histórias na Bíblia e a nossa volta, inclusive na nossa igreja, de pessoas que já tiveram esse encontro com Jesus e que experimentaram a partir desse encontro uma nova vida. Por exemplo, uma moça, adolescente ainda, que estava lendo o Antigo Testamento, o livro de Levítico, e na sua leitura ela percebeu que ela era impura diante de Deus, sem igreja, sem ninguém, lendo a palavra, Deus teve um encontro com ela, e depois ela entendeu sobre Jesus, um encontro que transforma. Um outro homem, jovem ainda, com a vida destruída, com o casamento arrebentado, sem saber o que fazer da vida, um dia foi num retiro de carnaval, ouviu falar sobre Jesus, teve um encontro com ele, nova criatura. Outro homem, tantos anos preso nos vícios, das drogas e outras coisas erradas, passando por um momento difícil, ouviu uma pregação sobre Jesus, se encontrou com ele, nova criatura, as coisas antigas passaram. Outro jovem foi para uma igreja, assistiu um culto, o pastor estava pregando sobre o inferno, e ele não queria ir para o inferno, e naquela noite ele entregou a vida para Jesus. Histórias de encontro com Deus que produziram uma nova vida. Todas essas histórias que eu contei aqui são de pessoas da IBR. Não disse o nome porque eu não combinei com elas, mas eu quero dizer que Jesus continua encontrando pessoas como você, como esses, e continua transformando vidas. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Quando foi o seu encontro com Deus? Esse encontro. Quando você entregou a sua vida para Jesus? E quando você teve a sua vida transformada por Ele? É uma pergunta que você precisa responder. Lembra que eu disse que o encontro com Deus é um encontro individual? Você já teve esse encontro com Jesus? Quando foi? Como estava a sua vida? E como está hoje? Você precisa responder essa pergunta. Não precisa responder para ninguém, você precisa responder para você. E você precisa dizer assim: eu já tive esse encontro com Jesus? Eu ainda estou perdido, cheio de culpa, cheio de pecado. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, talvez hoje seja o dia para você fazer isso, para você parar de confiar em você mesmo, parar de confiar nas suas boas obras e na sua religiosidade, e entender que Deus está falando assim: ó, não chega para mim desse jeito não, não se aproxime, tira as sandálias primeiro, tira a sandália do orgulho, das boas obras, da sua tradição religiosa, daquilo que você acha que você é uma boa pessoa, tira tudo isso, se humilha, olha para Jesus. Hoje talvez você possa ter esse encontro, olhando para Jesus, confiando nele como seu único, suficiente Salvador. Mas a Bíblia também nos fala de um outro tipo de encontro com Deus, além daquele que promove uma nova vida. Nós vemos, esse é o caso de Moisés aqui, um encontro que produz uma nova direção para a vida. Aos 80 anos, foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. E o que aconteceu depois desse encontro, nem Moisés nos seus sonhos mais malucos poderia imaginar. A gente conhece Moisés das multidões, dos milagres, do mar se abrindo, mas Moisés não sabia nada disso até esse encontro. Então são dois encontros com Deus: o primeiro, aquele que produz uma nova vida, e o segundo encontro é aquele que produz uma nova direção para a vida.
Lembra que eu repeti aqui algumas vezes que a vida de Moisés era ovelha para cá, ovelha para lá? Já pensou que às vezes a sua vida fica assim, desse mesmo jeito? Trabalho para cá, trabalho para lá, casa para cá, casa para lá, igreja para cá, mais ou menos para lá, conta para cá, conta para lá, canseira para lá, canseira para cá. Já percebeu como a nossa vida às vezes pode ficar igualzinha de Moisés? Quase um ostracismo, um cansaço, uma mesmice, fica uma vida improdutiva. Acho que Moisés poderia tranquilamente morrer ali no deserto, ficar até o seu último dia lá, ovelha para cá, ovelha para lá. E às vezes tem gente vivendo assim também, simplesmente vai passando. 40 anos se passaram e nada aconteceu na vida de Moisés, até que ele teve um encontro que trouxe uma nova direção para a vida dele. E sabe, gente, esse é um encontro que a gente precisa ter mais vezes com Deus. Não um encontro para salvação de novo, mas um encontro para novas coisas em Deus, para novas direções que Deus quer dar para nós, para novas experiências, novos ministérios, novos desafios, novas responsabilidades. Olha só o versículo 10, que a gente lê assim: Deus ouviu o clamor do povo de Israel, né? O clamor chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora, Moisés, vai, eu o envio a Faraó, e você deve tirar meu povo Israel do Egito. Imagina o olho que Moisés arregalou aqui. Como é que é, Deus? Voltar lá para o Faraó, da onde eu fugi há 40 anos. O encontro que dá uma nova direção. Moisés, chega de ovelha, agora você vai libertar pessoas. E esse tipo de encontro é um encontro que vale para nós. E eu não tenho dúvida, porque acontece conosco, que talvez você se sinta assim, no meio do deserto da vida sem graça, da mesmice, da rotina, 40 anos, 10, 5, nada acontece. Mas talvez hoje também você possa ter um encontro com Deus que transforme a sua direção. Você já conhece Jesus como Salvador, você já conhece a Bíblia, você talvez é até membro da igreja, mas sua vida está muito improdutiva, muito sem graça espiritualmente. E talvez hoje Deus esteja queimando no seu coração, assim como Ele queimou naquele arbusto, dizendo: ó, eu quero mais de você. Você não pode ficar só ovelha para cá, ovelha para lá. Eu tenho uma missão preciosa para você. Talvez seja o caso de pessoas aqui que estejam presos aos erros e frustrações do passado. Como a gente gosta de carregar fardos de anos atrás. E Deus está dizendo: chega, Moisés. Pessoas cansadas da mesmice do presente, pessoas sem ânimo para o futuro, só de pensar em como vai estar a vida daqui 5 anos, se for desse mesmo jeito, misericórdia. Volta logo, Senhor Jesus. Mas sabe, é com esse tipo de gente, que talvez seja você, que Deus quer ter um encontro nessa noite. E não é com a pessoa do lado, é com você. Porque assim como Ele chamou Moisés pelo nome, Ele também quer chamar você do jeito que você está, no ponto do deserto que você está. Então ter esse encontro profundo com Deus pode te levar a algo que você nunca imaginou, que você nunca experimentou, mas que vai fazer diferença não só para você, mas para muita gente. Foi o caso de Moisés. Se você perguntasse para Moisés um dia antes desse encontro aqui, falasse assim: Moisés, daqui uns meses você vai estar liderando 2 milhões de pessoas atravessando o Mar Vermelho sozinho. O que Moisés ia falar para essa pessoa? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando a gente tem um encontro profundo com Deus, a nossa vida transforma. E Deus nos dá uma nova direção. E coisas maravilhosas podem acontecer, não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor. Então eu quero terminar trazendo 3 aplicações aqui sobre o encontro com Deus. Primeiro, para terminar, o encontro com Deus precisa ser buscado. Weber, mas aí você está se contradizendo, porque você disse que era iniciativa de Deus. Sim, o primeiro tipo sim, Deus sempre dá iniciativa. Mas depois que a gente tem o primeiro encontro com Deus,
Agora é nossa responsabilidade continuar buscando a sua presença. Isso foi o que aconteceu com Moisés. Depois que Deus teve esse encontro com ele, e ele começou a servir a Deus, a obedecer a Deus, várias vezes nós lemos Moisés indo até a presença de Deus, buscando a presença de Deus, tanto que lá no meio do acampamento do povo de Israel tinha uma tenda chamada Tenda do Encontro. Então o encontro com Deus, depois que a gente conhece a Deus, que a gente se dispõe a servir a Deus, é um encontro que deve ser buscado repetidas vezes. E esse mesmo princípio está em outros textos bem conhecidos. Por exemplo, talvez o mais conhecido, Jeremias 29. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês. Salmo 105, busquem o Senhor, busquem sua força, busquem a sua presença continuamente. Então não é só ficar esperando as coisas pegarem fogo, né? Anjos aparecerem, milagres, não é isso. Nós temos que buscar a Deus continuamente. Deus é que primeiro nos alcança, mas depois é nossa responsabilidade continuar promovendo encontros com Ele, para que a nossa vida continue sendo transformada. Segunda reflexão para encerrar: Deus é o Deus das multidões, mas Deus também é Deus do deserto. O encontro com Deus é individual, e mesmo nas multidões, o encontro também é individual. A última, não sei se vai ser a última mensagem, mas uma das mensagens nós vamos ver sobre uma mulher que encontrou Jesus no meio da multidão. Então Deus é o Deus da multidão, mas Deus também é o Deus do deserto. O que eu estou querendo dizer? Às vezes o deserto vai ser uma bênção na nossa vida. Às vezes a melhor coisa que Deus pode fazer por você é te levar para o deserto, porque no deserto não vai ter menos gente para atrapalhar. No deserto você vai estar pronto para ouvir o que Deus tem para dizer. Às vezes Deus vai ter que afastar certas coisas da nossa vida. Às vezes Deus vai ter que tirar pessoas. Às vezes Deus vai ter que tirar um trabalho. Às vezes Deus vai ter que tirar alguma coisa muito preciosa para que a gente fique sozinho, para conseguir enxergar a sarça pegando fogo. Se Moisés estivesse lá no Egito, cheio de responsabilidades, cheio de tarefas, talvez ele não prestasse atenção naquilo que Deus estava querendo falar com ele. Estou supondo. Mas lá no deserto, quando não tinha mais nada, o que Deus falou chamou a sua atenção. Então às vezes Deus vai nos levar para o deserto para falar conosco, e outras vezes nós vamos ter que buscar o deserto por conta própria. Falar assim: Deus, estou muito maluco, estou cheio demais de coisa, estou muito cheio de trabalho, estou muito cheio de lazer, estou muito cheio de preocupação. Deus, eu preciso procurar um deserto da alma para eu ouvir o Senhor falar comigo. Meus pensamentos estão muito acelerados, estou muito ansioso, estou muito agitado, não consigo dormir, não consigo pensar, não consigo ler, não consigo orar. Deus, eu preciso de um deserto para o Senhor falar comigo. Então Deus é o Deus da multidão, mas Deus também é um Deus de deserto. Se Deus te levar ao deserto, talvez não vai ser o lugar mais agradável, mas talvez seja o momento de você ter um encontro com Ele. E se você não está conseguindo ouvir a Deus como você deveria, procure você mesmo o deserto, vá até lá. E por último, valorize os dias comuns. Valorize os dias comuns. A vida com Deus tem momentos marcantes, tem momentos espetaculares. Talvez se a gente pudesse compartilhar, a gente ouviria aqui milagres incríveis, momentos especialíssimos como igreja, como família, como indivíduos. A gente tem esses momentos espetaculares com Deus. Mas o primeiro encontro de Deus com Moisés foi um encontro num dia comum. Depois teve o dia do Mar Vermelho, depois teve o dia do monte em chamas, depois teve o dia do maná, depois teve o dia da água da rocha, mas primeiro teve o dia comum, ovelha para cá, ovelha para lá, e Deus, chegou num dia comum. Por que eu estou falando isso? Valorize os dias comuns no sentido de valorize as práticas espirituais do dia a dia. De novo, Eberson vai falar sobre isso? Porque a gente precisa dos dias comuns. A gente precisa ler a Bíblia todos os dias. A gente precisa orar todos os dias. A gente precisa ouvir louvor todos os dias, encher o nosso coração com isso. A gente precisa conversar com os nossos irmãos. E quem sabe num dia, entre aspas, comum desses,
você vai ter um encontro mais transformador da sua vida. Mesmo que não seja espetacular, se for um encontro profundo com Deus, vai trazer mudança. É por isso que a gente repete tanto aqui a importância das disciplinas. Talvez vai ser no seu devocional, que Deus vai te visitar como nunca antes. Mas você tem que fazer o devocional. Talvez vai ser numa conversa com alguém da igreja, mas você precisa estar com as pessoas da igreja. Talvez vai ser num PG, mas você precisa ir no PG. Talvez vai ser ouvindo uma mensagem, mas você precisa ouvir a mensagem. Então valorize os dias comuns, valorize as práticas, as disciplinas espirituais do dia a dia, porque Deus usa e tem encontros conosco em dias comuns. E desses dias comuns a gente nunca mais sai os mesmos depois que a gente tem um encontro com Deus. Muito bem, um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele. E depois a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. O que aconteceu? A gente vai ver semana que vem. Mas o desafio para nós nessa semana é: eu sei que Deus quer falar com você, porque Deus fala. A palavra de Deus é viva, a sua voz ressoa sobre toda a terra. O problema é que nem sempre a gente está prestando atenção para ouvir o que Ele tem para dizer. Então o meu desafio para você nessa semana, para nós: abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, para você ver o que é que Deus quer falar com você. E se você sentir que Deus está chamando a sua atenção, fala assim: Deus, o que é que o Senhor quer comigo? Me mostre, me mostre. Então, meu querido, minha querida, que nessa semana, ou que essa semana, você tenha muitos encontros com o Senhor, para aquecer o seu coração, para receber dele novas direções, novo ânimo, crescimento, fortalecimento, transformação. Vamos orar. Amado Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e como é bom saber que o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, que consegue visitar cada um de nós na nossa individualidade. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor nos encontre nesses dias. Chame a nossa atenção para aquilo que o Senhor deseja chamar. Fale conosco, nos encontre onde nós estivermos. Nós clamamos a Tua presença e precisamos ser transformados com o Senhor. Nós não queremos ficar mais na mesmice, não queremos ficar na rotina, na superficialidade. Nós queremos ter encontros transformadores com o Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos transformar para a Tua honra e para a Tua glória. Visita a Tua igreja, ó Deus, nesses dias, assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar essa última música como um desafio, uma oração para você buscar o Senhor de todo o seu coração.